Vai aí, Luca, manda aí. Muitos irmãos participando, sejam todos bem-vindos, né? Eu já sabia, né, que profeta, quando Deus pega, nem segura não, os profetas de Deus, né? Eu vou gritar para minha esposa trazer uma água para mim, que eu tô, ó. Não, aqui Traz uma água para mim. Aqui tá Mato Grossense, ó. Aqui tá Mato Grossense, ó. Eu tô no Rio, tá muito calor aqui. Eu aprendi, foi aí, ó. Hein, profeta? Pois então, eu creio que nós vamos viver um grande avivamento, sabe? Todas essas coisas que nós estamos falando, que eu iniciei falando, que você falou aí, esse período, exatamente sempre no foco da questão do amor, né? Nós temos hoje, eu vou trazer assim uma palavra agora. Eu queria que todos ficassem muito atentos, não saiam dessa live, e também compartilhe a live para que os irmãos possam receber essas palavras, porque Deus ele tem feito algumas conexões por causa desse período que nós estamos vivendo. Para os irmãos terem uma ideia, Deus me trouxe uma palavra há pouco tempo agora. Ele me trouxe uma palavra e trouxe uma clareza no meu coração muito grande, que ele me tratou e me escondeu durante 25 anos da minha vida. Para que agora, no momento de extrema dificuldade, fosse manifestado a revelação, a unção, a graça de Deus, aquilo, o néctar de Deus que Deus gerou durante todos esses anos no coração dessa geração. O que eu represento não é um homem, eu represento uma geração. Eu represento um Deus, um Senhor, um Jesus. Então, a gente às vezes faz nas lives, eu sempre falo para os irmãos, fiquem sempre atentos, porque às vezes a gente fala algo, mas que é uma chave que vai mudar para sempre a sua maneira de pensar. Como a chave da contemplação, que o Falcão estava falando agora, a questão da contemplação, mas não é isso que eu vou falar agora. A chave de como vencer Baal, que é crise de identidade, Mamon, que é crise econômica, e Astarote, que é crise moral, são chaves. Tem pessoas, o povo está tateando, eles não estão conseguindo enxergar. E uma das comprovações dessa cegueira espiritual que muitos estão vivendo, até pastores, apóstolos, muitas pessoas estão vivendo cegueira. Às vezes tem até o coração querendo viver algo genuíno, mas não consegue por causa da cegueira espiritual. A Bíblia diz, como que eu vou conduzir uma pessoa, como que um cego vai conduzir outro cego? Vai cair os dois no abismo. Então, se existem pessoas que elas têm boa motivação, ela tem interesse de viver algo genuíno, mas elas estão cegas. Daí a importância da revelação da palavra de Deus. E eu vou tocar em alguns aspectos aqui agora, que eu quero que você grave isso no seu coração. Porque quando o Falcão estava ministrando, Deus ele começou a borbulhar, incendiar dentro do meu coração essa palavra que eu vou falar. Aleluia! Nós temos no Brasil e no mundo 2 tipos de palavras. Nós vamos classificar, eu vou fazer uma classificação, eu vou repartir em 2 formas diferentes de evangelho. Existe um evangelho que é o evangelho que gera super-herói. Existe o evangelho que gera super-herói. Mas existe um evangelho que gera super-amor. Um gera super-herói, outro gera super-amor. Qual a diferença? Pastor Lucas, qual a diferença de um evangelho gerando super-herói e o outro gerando super-amor? O evangelho que Jesus pregou gerava super-amor no coração das pessoas. Verdade. O evangelho focado em pessoas, em vidas, dando maior importância ao que realmente tem importância e valor, que é uma vida. Agora, qual que é o evangelho do super-herói?
O evangelho do super-herói é aquele evangelho que o pregador, que o pastor, que o apóstolo, que o profeta, ele fala algo conveniente para os irmãos, para promover os seus interesses pessoais e fazer deles super-heróis. Super-heróis. Você é vencedor, mas na cabeça é o vencedor que tem uma Ferrari. É o vencedor que tem uma casa de praia. Pronto, pastor, eu vou fazer um evento que vai ser um evento de gratidão, né? E por que gratidão? Porque eu comprei o meu 15º carro importado. Aí os líderes vão lá fazer uma festa, porque o irmão comprou o 15º carro importado. Uau! É o jogador de futebol, é o super-herói, é o músico mais incrível que tem no mundo. É o cara que todo mundo idolatra ele. Porque quem gera isso? É a pregação do evangelho do super-herói. É o evangelho que promove o homem e não a mudança no coração do homem. É verdade. E não o caráter do homem, não a integridade do homem. É um evangelho que é conveniente. Sabe aquele evangelho assim que eu viro e começa a dizer, olha, você é o cara, você vai ganhar o seu primeiro milhão, você vai ganhar 2 milhões, você vai ser o melhor. Então hoje, isso é tão impregnado na cabeça dos crentes, que hoje a imagem de um cristão verdadeiro é Neymar. A imagem de um cristão verdadeiro é o Gustavo Lima. A imagem de um cristão verdadeiro é o Messi. A imagem de um cristão verdadeiro é um político, é um presidente, é um alguém na sua nação. A imagem de um genuíno homem de Deus é quando vê ele chegar de um carro de 200 mil reais. Isso é a imagem de um verdadeiro cristão, mas isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Isso é um engano, cegueira no coração das pessoas. A marca de um verdadeiro cristão está estampada na alegria na sua face, não pelo que ele tem. A característica de um genuíno evangelho, que é o evangelho que promove o super-amor, não o super-herói. É o evangelho, é aquela pessoa que tem o amor, que ela geme para ver pessoas saradas, curadas, transformadas. Ela está disposta até morrer por causa de pessoas. Aleluia. Tem pessoas agora, Falcão, em vários lugares do país que não são conhecidas. Quando faz uma live, dá 10 pessoas, 5 pessoas na live. Não é como a live de um famoso, que vagabundo, que vive, já conhece todos os motéis do Brasil, que vive levando moças para os motéis. E quando ele aperta lá para fazer a live, dá milhões de pessoas. Porque ele é a referência do evangelho do super-herói. É verdade. Agora, o evangelho do super-amor é o missionário que está lá na África, lá na Índia, lá no meio da aldeia, que nós conhecemos esses homens. Eu queria morar no meio da aldeia, mas infelizmente não tive condições, não tive essa direção de Deus aí. Mas pessoas que estão lá, pessoas que foram geradas por um evangelho de super-amor, o evangelho do super-amor. Esses estão lá, faz uma live, dá ninguém, dá 3, 4, 5 pessoas. Mas lá está jorrando o genuíno evangelho. Pessoas que estão lá dispostas, são ameaçados de morte. São ameaçados de morte. Alguém fala, a família fala, sai daí, você foi ameaçado de morte, vai embora para outra cidade. Fala, não, eu vou ficar aqui pregando o evangelho. Se eu morrer, a minha morte vai continuar pregando. O meu sangue vai continuar falando como o sangue de Abel. Vai continuar pregando. E a pessoa não se importa com a sua própria vida e dedicando ao amor ao evangelho. Esse é o evangelho, são as pessoas que estão geradas no evangelho do super-amor. Não o super-herói, o evangelho do super-herói.
o evangelho dos super-heróis são um bando de mimimi, com uma madeira na boca, reclamando de tudo. Reclamando de tudo. O dia que o pastor fala, pega o rodo aqui e vai rapar a igreja. Ele nunca mais volta na igreja, ele muda de igreja. É um safado que não conhece o evangelho, não foi gerado um bebezão que não tem vida com Deus. Sabe, um bebezão com uma madeira na boca, tem barba, tem tudo, mas é menino na fé, cego, completamente cego. O desejo que arde no coração dele é por sexo, é por dinheiro, por posição social, por cadeira de glória, quer chamar a atenção do mundo inteiro para si, sendo que era ele que deveria dar atenção para o mundo, as pessoas que estão morrendo, as pessoas que estão sofrendo. Aí vem uma pandemia e a pessoa começa, porque Deus não pode fazer isso, onde é que está Deus? E começa a reclamar de um monte de coisa, a hora que vê, está lá deitado na cadeira, lá deitado na marca dos seus últimos dias de vida, reclamando. Aí ele começa a entender, ele fala, meu Deus, minha vida está se esvaindo, e o que eu precisava era só de um pouquinho de ar para me viver. Eu não estou nem preocupado com os meus casos, eu não estou preocupado mais com nada. Agora eu só preciso do ar para viver. E Deus fala, acabou o seu tempo. O relógio já virou as horas. O tempo que eu tinha te dado, você rejeitou. Você gastou consigo mesmo. Você foi pastor de si mesmo. Você pastoreou, você pregou um evangelho conveniente. Você pregou um evangelho que gerou super-heróis e não super-amor. E você simplesmente agora acabou o seu tempo. Você agora vai entrar no juízo, você vai para o trono de Deus. Você vai para um outro período agora, que é o período onde Jesus não é mais advogado, ele é juiz. Ele vai julgar, ele vai sentar e vai julgar. Assim como a gente não entende muito sobre isso, mas vai julgar. Eu creio. Vai julgar. Agora, observe isso, essa vertente que eu vou levar agora, essa palavra. Escute isso. Você que está ouvindo essa live agora, você que vai ver a live depois. Escuta isso. O evangelho, Falcão, o evangelho que gera super amor, ele tem a visão do reino de Deus. Quando a gente fala de avivamento e fala do reino, eu vejo muita gente pregar sobre avivamento e pregar sobre o reino, mas as pessoas já estão mesclando avivamento com, prosperidade. Pronto, essa nação vai viver um avivamento, aí o cara já imagina, pronto, então eu vou ganhar 10 mil, 20 mil reais por mês, eu vou conseguir comprar tudo aquilo que eu quero, eu vou conseguir dinheiro para poder passear, para poder viajar, fazer turismo no mundo inteiro. Que mentira, que balela, que palhaçada, que pensamento idiota. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Então, quando a gente fala de avivamento e fala de reino, nós estamos falando de totalidade, estamos falando de largar o ego, se unir, se conectar em amor. Ministério não foi para ser feito na individualidade. O cara ir pregando e cantando até ele ser o melhor de todos. Isso não existe. Reino de Deus é você entender que você faz parte de uma geração de pregadores. Uma geração de cantores. Isso é reino. Quando a gente fala de reino, nós precisamos pensar no plural e coigual. Não na individualidade. Então, quando a gente fala do avivamento de reino, esse evangelho que gera super amor, esse evangelho consegue ver o milênio. Um milênio. As pessoas não, Falcão, as pessoas não falam mais sobre o milênio. As pessoas não falam mais sobre um corpo que nós vamos receber, um corpo glorificado. As pessoas estão mais preocupadas agora na estética, na sensualidade do seu corpo, aquela coisa de, as pessoas vivem baseadas na sensualidade, na aparência, aquela coisa de ver com o desejo, não com os olhos espirituais.
espirituais. Os olhos são os olhos do desejo e não os olhos espirituais. E aí as pessoas, elas ficam perdidas naquela, preocupadas com esse corpo aqui. Mas o dia que vem um coronavírus, o dia que vem uma doença e leva ele no último estágio da vida dele, nos últimos minutos da vida dele, vem que o corpo dele não vale nada. Esse corpo nosso aqui não vale nada. Falcão, você teve coronavírus, você passou por essa, você e a Betinha. Você sabe que esse corpo aqui, ó, não vale nada. Isso aqui é só uma casca. Verdade. Agora, a Bíblia diz que para aqueles que fazem parte de um evangelho que gera super amor, não super-herói, esses vão experimentar e vão receber um corpo glorificado. E vão viver aqui na Terra durante 1000 anos. Depois a Bíblia não mostra muita coisa. Mas vai ter muita novidade depois dos 1000 anos. Mas imagina 1000 anos, você com um corpo glorificado, você poder mergulhar nos oceanos e passar meses mergulhado, sem preocupar com oxigênio. Porque o seu corpo glorificado vai poder respirar em qualquer lugar. No fogo, na água, dentro do mar. Corpo glorificado, irmão. Nós estamos falando de uma coisa surreal. Não estamos falando de uma coisa... Tem gente que fica mimimi. Ah, mas está falando heresia, irmão. Para e pensa. Se é um corpo glorificado, é um corpo que é ilimitado. É um corpo que passa onde for, passa no meio de uma montanha, passa por uma parede, é um corpo que mergulha no mar e fica lá 1 ano, 2 anos, 10 anos, viveu 1000 anos aqui. É um corpo que pode viajar na velocidade da luz, pode ir nos planetas. Aí eu te falo, vale a pena ou não a gente dedicar uma vida de caráter na presença de Deus? Vale a pena ou não você tirar tempo de oração, tempo de comunhão com os irmãos, se importando com as pessoas que estão em nossa volta, que estão morrendo. As pessoas, nós estamos vivendo no Brasil, Falcão, o maior nível, o maior índice de suicídio. A pandemia ativou o suicídio no coração de um monte de gente. As pessoas estão morrendo na nossa volta. E os crentes estão preocupados para entrar numa loja e comprar sua 15ª roupa da semana ou do mês. As pessoas ostentando, mostrando o que ele conseguiu, o super-herói que ele é. Até no mundo, na infância, na nossa infância, Falcão, por que os desenhos sempre eram desenhos de super-heróis? O desenho que a gente mais gostava era o Superman. O desenho que a gente mais amava era o desenho dos Vingadores, né? Daquele super-herói que estava lá poderoso e tal. Porque o ego humano quer ser super-herói, quer ser o cara. Nós perdemos uma Copa do Mundo porque todo mundo estava idolatrando o Ronaldinho. Não é o Ronaldinho, é o Ronaldinho aquele mais gordinho, né? Todo mundo estava idolatrando o Ronaldinho e não preocupando o time no completo. O time, a organização do time, estava todo mundo dependente de um jogador. E aí o jogador passou mal, ficou endemoniado, sei lá o que aconteceu com ele lá na Europa. Uns falam uma coisa, outro outra. Mas o cara não pôde jogar. De repente o Brasil, o mundo ficou assim, ó, de boca aberta, vendo o Brasil tomar vários gols. Eu não lembro mais, 7-1. Não sei como é que foi. Eu sei que o Brasil foi tomando gol. E o Brasil, que era cheio de orgulho, que nós somos campeões, nós somos super-heróis, nós somos os bons. De repente, todo mundo cabisbaixo, chorando. Teve gente que se matou, né? As pessoas completamente tristes. Por quê? Porque revelou a fragilidade que é. O Evangelho, quando a gente fala de avivamento, nós precisamos falar de corpo glorificado. Nós precisamos falar de contemplação, quando você começa a ver Deus na criação de uma maneira tão violenta, você não precisa nem do violão. Eu tenho momentos aqui, Falcão, que esse aqui, ó, esse violão aqui, ele custa 6 mil reais, esse violão. É maravilhoso tocar esse violão aqui, ó. É maravilhoso. Mas tem hora que eu olho para ele como uma muleta. Eu não preciso mais.
Porque eu saio aqui fora e eu glorifico a Deus com o meu ser. Porque eu estou ouvindo a harmonia nas árvores, nos pássaros. Eu estou ouvindo Deus falar através de tudo que está em minha volta. Tudo que Ele criou fala. Tudo que Ele criou, o céu, a harmonia dos pássaros. Tudo em harmonia. E o meu coração com o coração de Deus, uma harmonia. Eu escuto os anjos, eu escuto melodias celestiais. Então, esse é um amuleto. Só uso quando eu não estou no nível de contemplação extremo. Por isso. Então, quando a gente fala de avivamento de reino, nós estamos falando de totalidade. Nós não estamos falando de coisinha, estamos falando de totalidade. Por isso que Jesus vinha, Falcão, e ele falava assim, o reino de Deus é semelhante a isso. Olha, prestem bastante atenção nisso que eu vou liberar essa palavra que eu vou falar agora, sobre a questão do reino. Jesus falava assim, ó, numa parábola ele disse assim, ó, o reino de Deus é semelhante. Quando ele está falando do reino, ele está olhando lá para o milênio também. Porque o milênio que vai ser, de fato, o momento em que a gente vai desfrutar da plenitude do relacionamento de Deus e com os homens. Então Jesus está falando de reino porque desde antes do jardim do Éden, era o que Deus queria. Um lugar de perfeição, onde todos ali estão amando uns aos outros. E aí, quando Jesus fala, o reino de Deus é semelhante a um rei, a um senhor, dono da propriedade, a um rei, que ele simplesmente manda os seus servos convidar os seus amigos para a festa. Quando ele está falando de festa, ele está falando de alegria. Porque hoje, o que mais a humanidade precisa é alegria. Amor, alegria e paz, que é uma coisa só. É um fruto só. Amor, alegria e paz. Então, quando Jesus fala assim, o reino de Deus é semelhante a um rei que mandou os seus funcionários, os seus soldados, os seus mensageiros, ir convidar os seus amigos para uma festa. Agora observe. Quando esses mensageiros foram convidar os seus amigos para a festa, o mensageiro chegou então para um dos amigos e disse, olha, eu quero que você vá participar lá com a festa do rei. Você está sendo convidado para participar da festa do rei. E aí, de repente, um diz, não, mas eu agora estou muito ocupado. Eu estou ocupado demais fazendo negócio. Eu estou ocupado demais, preocupado para ganhar o meu primeiro milhão. Então, eu agora estou pegando aqui, estou negociando fazenda, estou negociando os meus carros de boi. Eu estou preocupado com a criação do meu boi aqui, que vai dar muito dinheiro para mim. Eu tenho um propósito, eu tenho uma meta aqui para cumprir. Então, eu não posso participar da festa. E aí vem outro, mesma coisa. E aí, vamos lá, você foi convidado para participar da festa. E aí, o cara diz, não, mas eu agora estou casando. Casei uma, casei duas, casei igual o Fábio Júnior, né? Já vai para o 8º casamento, né? Vamos casando, então eu estou casando, eu estou preocupado porque o casamento fala de sentimentos. Então as pessoas estão envolvidas com seus sentimentos humanos. E aí sabe o que acontece? Ninguém quis ir sem entender que aquela festa estava falando do milênio. Aquela festa está falando do corpo glorificado. Aquela festa está falando do ilimitado. Aquela festa está falando de morar, de viver, de interagir com Deus, o Criador de todo o universo. A Bíblia diz que Deus criou o universo com a ponta dos seus dedos. Olha o nível disso e as pessoas não conseguem enxergar a grandiosidade, o ilimitado. Elas não conseguem, elas estão focadas no desejo sexual. Estão focadas nos desejos da carne. Estão focadas no luxo. Estão na luxúria, na lascívia. Estão preocupados com as coisas desse mundo. Com dinheiro, com, sabe, essa coisa da vidinha temporária que o coronavírus vem e acaba com toda a festa. É o evangelho do super-herói que gera o super-herói. Mas o evangelho do amor
Sabe o que acontece? O rei percebeu que o primeiro não foi, o segundo não foi, o terceiro não foi, os amigos dele não foi. E aí o rei libera uma palavra. Que aí entra isso que nós estamos falando, Falcão, que é esse evangelho do amor. Aí o rei libera uma palavra, o rei fala, então vai nas ruas. Vocês, meus mensageiros, eles não quiseram vir, não? Não quis vir. Então agora vocês vão nas ruas, nos valados, vê lá uma pessoa que está lá no chão, sem perna, o cara perdeu as pernas no acidente, vê lá um que está com coronavírus, mas vai ser curado, vê lá a prostituta que estava lá, todo mundo abusando dela, e ela agora vai conhecer a minha presença. Os últimos serão os primeiros. Esse é o avivamento. Tem muita gente pregando um avivamento, mas pensando uma coisa errada, o cérebro tapado. O avivamento que Jesus profetizou foi o avivamento dos últimos são os primeiros. O avivamento onde o pobre é rico e o rico é pobre. O avivamento é aquele que é cego, aleijado, coxo, índios rejeitados. Porque decidiu, porque eles são nativos, então vamos rejeitar eles são esquisitos, vamos preconceito, um monte de preconceito. Não, Jesus está chamando, é agora que nós vamos viver o avivamento, onde as prostitutas vão profetizar, vão adorar a Deus. Os traficantes, igual o Falcão, que foi um traficante, um cara terrível, um cara que era... Os bandidos tinham medo dele, pra você ter uma ideia. Os bandidos tinham medo dele. Chefe, braço direito do PCC. E agora, um homem completamente tomado pelo super amor, que é Deus, que é o Pai. O super amor, ele está tomado pelo espírito de amor, o espírito, sabe, que estende a mão necessitado. É aquele que, como o bom samaritano, que viu o cara caído, e ao invés de defender a sua religião, suas ideologias religiosas, sua teologia religiosa, ele estendeu a mão, deu hospedagem, cuidou. Essa é a geração de pessoas que ninguém dava nada por eles. Eram aquelas pessoas dominadas pela prostituição, dominadas pelos vícios, mas agora estão possuídos por um amor que consome eles por dentro. Por isso que o Falcão chora, por isso que ele se derrama. E ele é assim o tempo todo, ele não é assim só na live, não. Eu converso com ele quase todos os dias, ele é assim o tempo todo, porque é algo genuíno. Agora vai lá perguntar se ele tem um carro de 200 mil. Vai lá perguntar se ele tem uma casa, 2 casas, 3 casas, casa de praia. Vai lá perguntar se ele prega nos maiores eventos do Brasil. Vai lá perguntar se ele está na mídia, se ele está lá na televisão, se a voz dele passa na rádio. Vai lá na live dele, para ver lá se tem 1 milhão de pessoas lá, como tem live dos cantores famosos. Não tem, porque é uma geração sem face. Deus não precisa da mídia. Deus não precisa da mídia. Tem vidas que só a vida deles queimando no altar já é o suficiente. Aleluia. Já é o suficiente. Porque Deus, ele não tem uma visão limitada de dependência. Falcão, olha, eu tenho liberado uma palavra dura. Eu tenho falado, eu não sei se eu falei isso em outras lives, mas eu vou falar aqui agora. Aleluia. Eu estou, assim, eu uso as redes sociais, eu uso o Facebook, eu uso o Instagram, eu uso o WhatsApp, mas hoje está completamente voltado para o reino de Deus. Lá no meu Facebook não tem mais cantor. Então, quem está me ouvindo nessa live agora, já fique sabendo, já tem muitos anos que eu abri mão da minha carreira de cantor. Eu não sou cantor. Eu canto, mas não sou cantor. Não tem carreira de cantor. Pode observar lá, vai lá no meu Facebook, você vai ver se tem lá cantor. Não tem mais cantor. Não tem cantor. Lá tem casa de unidade. Porque eu entendo que o que vai trazer a ministração não é a minha voz bonita, não é o meu toque de violão bem arrumadinho, não é a minha produção.
o que vai tocar sou eu dando as mãos a outros adoradores e a gente ter uma voz de autoridade sobre a nação brasileira. Casa de unidade. Gente que se une por um propósito, para que vidas sejam transformadas, saradas, curadas, libertas, para que vidas alcancem o coração de Deus, alcancem a misericórdia do Senhor, sejam tocadas e elas venham nascer de novo, para que elas venham viver nesse milênio, porque lá não vai entrar bagunçado, não vai entrar gente que vive da prostituição, não vai entrar gente que vive no adultério, não vai entrar gente, mesmo que prega bem, mesmo que fala bonito, mesmo que canta bem, não vai entrar no reino, que eu estou falando de reino, não estou falando de salvação, estou falando de reino, porque Jesus veio pregar isso, João Batista pregou isso, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então a salvação é uma coisa, entrada no reino para você viver o milênio, para você viver, ter uma coroa, para você comer do maná escondido, como o pastor José nos fala. Isso é outra coisa. Então observe bem, isso que eu vou falar agora. Você que tem uma rede social, você que está lá todo empolgado, sabe, na rede social, agora eu bati 100 mil likes, agora eu estou com 200 mil, 1 milhão de pessoas. Isso é só uma marteladinha do anticristo, isso vai acabar. Escute o que eu estou falando. Já tem casos de pessoas que tiveram seu Facebook, seu WhatsApp, seu Instagram cancelado, bloqueado. Então isso significa que lá em cima, lá na montanha do anticristo, lá por trás dos senhores do mundo, existe alguém que pode bater o martelo e ele governar quem tem mídias sociais. A mídia social não está na mão do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ela está na mão de Satanás. Aleluia. Ela está na mão do príncipe desse século. A gente usa porque é comunicação. Isso é comunicação. Deus criou energia, né? Talvez tem pessoas que ficam assustadas. Mas, Lucas, a rede social é de Deus, eu uso para Deus. Claro, a energia é de Deus, né? Deus, ele criou energia. Sem energia não tinha nada, não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada disso. Agora, o sistema que rege a questão da comunicação, aquela coisa da mídia, quem está com isso nas mãos não é Jesus. Ele tem energia. Se Deus quiser acabar, ele vai acabar. Mas está escrito no Apocalipse como vai ser a história. Que essas pessoas, esse governo do anticristo é que vai regir as coisas. Então eu estou falando, faz do seu canal no YouTube, faz do seu Facebook, faz do seu Instagram um veículo corporativo. As pessoas que têm testemunho na sua cidade, as pessoas que têm... Igual agora, eu estou junto com o Falcão, que o Falcão tem um testemunho maravilhoso. Então eu não uso mais as minhas redes sociais para me promover. Não uso. Já usei no passado, mas não uso mais. Agora eu uso a ferramenta que existe para comunicar, para abrir para que outras pessoas contem seu testemunho, libere a palavra do coração, pessoas sinceras, verdadeiras, pessoas que pregam o evangelho do super-amor e não dos super-heróis. Aleluia. Então, faz das suas redes sociais, fica um desafio. Depois eu vou editar só essa parte aqui. E eu vou postar isso, porque eu quero que os irmãos espalhem para o Brasil inteiro. Você que é cantor, cara, sabe, o top. Você que é pregador, o top. O apóstolo. Eu quero que você faça da sua rede social uma rede corporativa, porque o reino de Deus tem pressa. Porque existem pessoas morrendo. Existem pessoas perecendo. E eu quero desafiar você agora. Não importa nem... Talvez alguém lá do outro lado, mas quem é esse cara? Qual é o nome dele? Interessa o meu nome. Eu vou falar a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé no Filho de Deus. Então, quem está desafiando você é o próprio Jesus. Faz das suas redes sociais corporativas. Porque nós estamos num tempo de urgência e de velocidade.
Deus está te dando armas, novas ferramentas para uma nova batalha. E você precisa entender da maneira corporativa. Não é só você que tem uma palavra. Não é só você que tem um cântico. Não é só você que tem uma revelação. Tem crianças que têm revelação. Tem adultos, velhinhos que têm palavra para liberar. Tem pessoas que estão com néctar de Deus dentro do coração para liberar. Eu fico assim assustado quando a gente começa a viajar no Brasil, a gente vê como as pessoas acham que tudo tem que girar em torno dela. Só ela que prega, só ela que canta, só ela que fala, só ela que ministra, só ela que dá a palavra final. Não, o reino é plural e coigual. Sentar com os irmãos é que há de importante e ouvir a criança, ouvir um Senhor, porque o Espírito ele se move no corpo, não num pastor. Sabe? Então as pessoas estão equivocadas, achando que um pastor tem a palavra. E não é. Quem tem a palavra é o Espírito de Deus. Que se a gente chamar uma criança de 10 anos cheia do Espírito, Deus vai usar ele para falar. E as pessoas vão ser ministradas. Então, esse desafio, vou reforçar o desafio. Nós estamos numa reta final na história da igreja. Eu profetizei com a questão da música, vinho sobrenatural. Falei que a festa em Caná, ela foi uma sombra do final da história da igreja. 7 dias de festa, 7.000 anos da história da igreja. De repente, agora, no final da festa, falta o vinho sobrenatural. Falta o vinho, falta a alegria. E agora vai entrar a geração dos servos, a geração de Maria, que é a geração daqueles que não se conformam com a falta do vinho. E essas pessoas são aquelas que vão dizer, não queremos o evangelho de super-heróis. Nós queremos o evangelho do super-amor. Nós queremos amar. E para isso nós vamos dar as mãos. Nós vamos nos unir. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é porque eu e o Falcão, nós demos as mãos. Sem placa. Ah, mas a placa, que placa? Nós estamos com o olho nas pessoas. Estou preocupado com placa. Placa é só para identificar. Você está viajando na BR, aí tem uma placa que fala, virando à direita tem a cidade tal. A outra placa, virando à esquerda tem a cidade. Para isso que serve, para orientar. Mas a placa não deve ser a mesa, não deve ser a base do coração. Tem muita gente que já pegou, sabe, aquele nome, pegou-se e já está construindo uma torre. Deus não mandou você fazer torre, Deus mandou você fazer altar. Altar de oração, altar de intercessão, altar de palavras proféticas, onde não é só você que fala, mas é a geração que fala, cheia do Espírito. É aquilo que Deus plantou no coração de qualquer pessoa, independente de que for. Eu já vi experiências, Falcão, de eu ir evangelizar na rua. Eu sei que você já fez muito isso. E chegar lá na rua, eu fui pregar para o morador de rua. E de repente o morador de rua abriu o olhão brilhando e começou a falar do reino de Deus. Falei, pronto, eu vim evangelizar, estava com Jesus aqui. E o cara sujo, fedendo, sem dinheiro, sem comida, mas o cara estava ali orando, o cara estava com Deus. Porque tem gente que é preconceituoso que fala assim, ah, mas o cara está na rua, é um vagabundo. Não é todo mundo que está na rua que é vagabundo. Tem pessoas que estão lá porque existe a maldade no coração de muitas pessoas que rouba, que explora. Vem a pandemia, o cara sabe que o povo precisa do álcool, o cara coloca o álcool, R$100 um vidrinho de álcool. Sabe, esse tipo de maldade no coração do homem, sabe, de ganância, aproveita uma pessoa que está ali, sabe, vendedor tem muito isso na cabeça. Quem negocia, né? Quando a pessoa está lá, tipo assim, vou negociar, eu vou no Mercado Livre, aí tem um cara lá que ele está desesperado, que a mulher dele está no hospital, o filho está doente, ele precisa vender as coisas dele para poder pagar. E aí o cara vai, esse aí tá bobo, esse aí eu vou comprar por balela. Aquilo que vale 100, eu vou pagar 10. E aí o mundo tem essa mentalidade de maldade, de capitalismo, aquela coisa centrada nele, no ego. E isso faz com que pessoas não tenham com o que comer. Pessoas que não têm o que comer, ladrões, políticos.
Tem gente político que tá lá para dar comida, tá lá para suprir, para dar educação. Eu também não sou a favor só da comida. Tem que dar educação, tem que dar tudo aquilo que a sociedade precisa. Sabe o que eles fazem? Estão lá tramando, não estou dizendo todos, porque tem pessoas que são honestas. Mas uma parte dessas pessoas estão lá para promover o bem-estar da sociedade. Eles estão lá arquitetando, maquinando como que eles vão desviar os bilhões, até mesmo essa questão do coronavírus, o povo precisando do cilindro para poder o povo respirar, eles desviando o dinheiro do cilindro, do oxigênio para as pessoas. Olha, irmão, desculpa assim a minha franqueza também do Falcão, nós estamos, sabe, incendiados. A gente quer viver, a gente quer ser esse evangelho que prega o evangelho do super amor. Do amor que vai consumir o teu coração, que não vai deixar você dormir enquanto você não estender a mão, não ajudar o necessitado. Às vezes aqui, Falcão, tem pessoas que não são cristãs e falam, pastor, o senhor pode ir comigo lá na rua levar comida, levar roupa para o morador de rua? E como a gente ama esse trabalho, essa obra, então eles chamam a gente para cantar, para louvar, no período que está lá dando marmita, dando comida, pessoa descrente, cheio do amor de Deus. Enquanto tem crente brigando, falando mal, o pastor cai, fica metendo pau no pastor. Aí eu não vejo gente orando, eu não vejo gente com o joelho dobrado, profetizando que vai haver cura na vida do pastor que caiu, mas eu fico vendo geração agora fofoquinha na internet, sobre política, sobre quem caiu, quem não caiu, quem que é o bom, quem que é o certo, quem que é o errado, quem que é direito, quem que é esquerda. Mimimi, resumindo, mimimi. Uma geração, sabe, completamente cega. Pior do que o cego Bartimeu. Porque o cego Bartimeu, pelo menos, ele gritava e dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje tem uma geração de cego que nem isso faz. Nem grita, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles estão conformados com a cegueira, conformados com as trevas. É igual o morcego. Está conformado com a escuridão. Eles amam a escuridão. Quando chega a escuridão, aí eles vão voar, aí que eles vão fazer as coisas. Né? Estou usando um peixinho aqui da criação de Deus também, mas tudo fala. Até o morcego fala. Né? Para alertar a gente, para a gente usar como exemplo. Mas é um bichinho da natureza, glória para a vida deles. Eles têm uma visão boa durante a noite e tal. Mas é diferente do ser humano que deveria ter uma visão limitada, mas ter uma visão limitada. Sério. Então, olha, irmãos, essa live aqui, se os irmãos me perdoem, já está inteirando mais de 2 horas essa live. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não olha a questão do tempo. Né? Eu vi que o Falcão ele transmitiu algo incrível. E agora Deus também está me impulsionando a falar algo incrível. Talvez um pegou um pedaço, outro pegou, mas assiste de novo essa live inteira. Porque a disciplina vai fazer você entender as chaves que estão acontecendo. Não julga a aparência. Né? Você está vendo aqui um negão todo esquisito, e um homem esquisito ali com cabelão grande. Que é isso? Que povo louco é esse? É o povo tomado pelo super amor de Deus. É o povo que não foi contaminado com o falso evangelho. O evangelho, tudo é conveniente para você. O evangelho é por amor ao reino de Deus, por amor ao Senhor. É um propósito, é um plano eterno de Deus. Um plano ilimitado de Deus, que nunca vai acabar. E a nossa vida, escute isso que eu vou falar agora, que eu já vou encerrar. Eu vou passar para o Falcone para orar. Escute isso que eu vou te falar agora. Essa vida que nós temos aqui, irmãos, ela é quase que, eu acho que nem pode se calcular se é 1%, 0,5% da vida total que nós vamos viver, da eternidade. Se a gente olhar para a eternidade, a gente vai ver que a nossa vida aqui, vamos pôr, quem vai viver 60, 70, 80 anos, é nada praticamente. É só o início. Essa vida, a partir do ventre da sua mãe, até o último dia da sua vida, esse período
é o período da aprovação. É o período onde você vai ser aprovado para você viver na eternidade, você viver o milênio. E quem você vai ser nesse milênio? Qual o nível de governo, qual o nível de amor que você vai se mover? Escuta isso que eu estou te falando, porque Deus tem falado muito isso no meu coração. Você não esquece disso, nunca mais. Essa vida aqui é muito curta. É muito curta. Então, vamos pôr aí 100 anos. Vamos exagerar, vamos pôr 100 anos. Tem gente que não cuida da saúde, 60, 70, 100 anos. Esses 100 anos, ou o tempo que Deus te deu para você viver, você precisa ser aprovado. Glória a Deus. Ah, mas vai sofrer tentação, vai sofrer perseguição, vai sofrer luta, peleja, tribulação. A Bíblia diz, importa que por muitas tribulações entreis no reino de Deus. Enquanto o seu olho está no bem-estar, o olho de Deus está no reino. Por isso que a Bíblia diz, importa que por muitas tribulações entreis no reino de Deus. Porque o olho de Deus está lá na frente, no milênio. Imagina, 1000 anos com o corpo glorificado. 1000 anos você podendo mergulhar no oceano e nadar com as baleias, nadar com os peixes. Assim como Adão vivia no jardim, dando nome aos animais, você vai estar se conectando com os bichos, com os animais, você vai estar junto com o leão, você vai estar junto com a onça, e eles não vão te atacar, você vai estar junto com... Meu Deus, são bilhões de espécies de peixes. Eu estou vendo a glória de Deus tão violenta na natureza, irmãos, eu estou pirando. Literalmente. Eu estou implodindo de tanta graça, de tanta vida de Deus. E é esse tipo de contemplação que vai libertar o Brasil da sensualidade. Vai libertar o Brasil da pornografia. Vai libertar o Brasil da sensualidade. Sabe, pessoas que pregam o evangelho, mas estão de olho no rabo do saio da irmã. Desculpa a expressão. Sabe, pessoas que pregam o evangelho, fala de reino, mas o reino é o dele, não o reino de Deus. Porque o reino de Deus é plural e coigual. O dele é individualista. Amém. Sabe? É a hora, irmãos. Aproveita esse tempo que Deus está te dando para você se humilhar, para você se conectar uns com os outros, para você transformar suas redes sociais em uma rede corporativa, onde vários ministros vão começar a compartilhar ali, não só você. Porque Deus não deu redes sociais só para você promover o seu nome, promover sua música, promover o seu ego. Não. Deus deu as redes sociais para você comunicar junto com outros adoradores, com outros profetas, o reino de Deus, falar sobre o novo nascimento, falar sobre o milênio, falar sobre o corpo glorificado, falar aquilo que o apóstolo Paulo falou, sobre integridade. Nós estamos preparando um livro sobre a integridade que foi roubada. Moças e rapazes que não querem mais se casar, não querem mais ter filhos. Sabe por quê? Porque perderam a essência, perderam a essência da integridade. Nós vamos escrever um livro sobre isso, tivemos umas experiências fortes com Deus, e logo, logo nós vamos escrever. Se não, a gente vai fazer vídeo, vamos fazer um monte de... O que Deus soprar, a gente faz. Amém, irmão? Amém. Aleluia.